Boas-vindas a mais um episódio de Relatos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu em Limoeiro, Pernambuco. Prepare-se para conhecer o relato de um morador que começou a encontrar sinais e avistamentos de um homem misterioso que leva crianças embora. Reúna-se junto à fogueira e permita que o crepitar do fogo envolva você enquanto desvendamos esta história assustadora. Paulo era um homem simples, morador de Limoeiro, uma cidade pacata no interior de Pernambuco. Ele vivia com sua esposa Clara e seus 2 filhos, Lucas e Ana. A vida na pequena cidade era tranquila, até que começaram a surgir rumores sobre o retorno do Homem do Saco, uma lenda antiga que assombrava os moradores há gerações. Tudo começou em uma noite de lua cheia. Paulo estava sentado na varanda de sua casa, observando as estrelas, quando ouviu um som estranho vindo da floresta próxima. Era um sussurro suave, quase imperceptível, mas que fez seus pelos se arrepiarem. Ele ignorou o som, achando que era apenas o vento, e entrou para se deitar. Na manhã seguinte, Lucas contou uma história perturbadora. Disse que tinha visto um homem estranho, vestindo roupas esfarrapadas e carregando um saco grande, andando pela rua deserta enquanto ele olhava pela janela de seu quarto. Paulo tentou acalmar o filho, dizendo que era apenas um sonho, mas a expressão assustada de Lucas o deixou inquieto. Os dias seguintes foram marcados por eventos cada vez mais estranhos. Paulo começou a encontrar pegadas na terra úmida ao redor de sua casa, sempre em direção à floresta. Objetos desapareciam misteriosamente, e Lucas e Ana acordavam frequentemente no meio da noite, chorando e falando sobre pesadelos com um homem sombrio. Determinados a proteger sua família, Paulo e Clara decidiram investigar. Em uma noite escura e sem lua, Paulo armou-se com uma lanterna e um facão e dirigiu-se para a floresta. Clara ficou em casa, cuidando das crianças e rezando para que tudo não passasse de um mal-entendido. A floresta estava envolta em uma escuridão opressiva. O som dos passos de Paulo sobre a folhagem seca era o único ruído, quebrando o silêncio assustador. Cada sombra parecia se mover. Cada galho quebrado parecia um sinal de que algo estava espreitando. Após caminhar por cerca de meia hora, ele avistou uma cabana abandonada. A porta da cabana estava entreaberta, e Paulo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele entrou lentamente, a lanterna iluminando o interior empoeirado e sombrio. O cheiro de mofo e podridão era quase insuportável. No canto da cabana, ele viu um grande saco de pano manchado e remendado. Ao se aproximar, sentiu uma presença atrás de si. Virou-se rapidamente e seu coração quase parou. Uma figura alta e encurvada, com olhos brilhando na escuridão, estava parada na porta. Era o homem do saco. A criatura avançou lentamente, sua respiração pesada e irregular. Paulo tentou gritar, mas o medo paralisou sua voz. Desesperado, Paulo levantou o facão e tentou afastar a criatura, mas seus golpes pareciam atravessar o ar. O homem do saco continuou a se aproximar, estendendo uma mão cadavérica em sua direção. De repente, Paulo sentiu um puxão em seu braço e foi jogado contra a parede. A dor explodiu em sua cabeça e ele perdeu a consciência. Quando acordou, estava de volta à floresta. A cabana havia desaparecido. Seu corpo doía, e ele tinha marcas de garras em seus braços e peito. Cambaleando, conseguiu voltar para casa, onde Clara o esperava com os olhos arregalados de medo e preocupação. Nos dias seguintes, Paulo começou a notar mudanças em si mesmo. Seus sonhos eram povoados por visões do homem do saco. E ele sentia uma presença constante, como se estivesse sendo observado.
As marcas em seu corpo não cicatrizavam e pareciam pulsar com uma energia sombria. Ele sabia que precisava fazer algo antes que a criatura levasse seus filhos ou qualquer outra criança da cidade. Paulo decidiu buscar ajuda com Dona Eulália, uma velha curandeira conhecida por suas habilidades em lidar com o sobrenatural. Ao ouvir sua história, Dona Eulália franziu o senho e explicou que o homem do saco era mais do que uma lenda. Era um espírito vingativo que aprisionava almas de crianças para aumentar seu poder. Ele foi um homem cruel em vida e agora continua sua maldade na morte, disse ela. Você precisa enfrentá-lo no lugar onde tudo começou. Dona Eulália preparou um amuleto de proteção e um frasco de água benta, instruindo Paulo a retornar à cabana na floresta. Você deve enfrentá-lo e destruir o saco onde ele aprisiona as almas das crianças. Só assim poderá libertá-las e pôr fim a essa maldição, explicou a curandeira. Na noite seguinte, armado com o amuleto, a água benta e uma determinação feroz, Paulo dirigiu-se novamente à floresta. A caminhada parecia interminável, e o medo que sentia era palpável. Finalmente, avistou a cabana, agora mais sinistra e imponente do que antes. O vento soprava gelado, carregando consigo os sussurros das almas aprisionadas. Ao entrar na cabana, Paulo sentiu a temperatura cair drasticamente. A figura do homem do saco emergiu das sombras, mais assustadora do que nunca. Seus olhos brilhavam com uma luz malévola, e ele segurava o saco com firmeza. Você voltou, disse a criatura com uma voz que ecoava como um lamento. Paulo segurou o amuleto com força e jogou água benta na direção da criatura, que recuou com um grito de dor. Aproveitando a chance, ele avançou e rasgou o saco com o facão. Um brilho intenso emanou do rasgo, e Paulo ouviu vozes de crianças agradecendo enquanto eram libertadas. O homem do saco, enfraquecido e enfurecido, atacou Paulo com um último esforço desesperado. Paulo sentiu as garras do espírito rasgarem sua pele, mas sua determinação não vacilou. Com um movimento final, ele rasgou o saco completamente, liberando uma onda de energia que fez o homem do saco recuar, gritando em agonia. A cabana começou a tremer, e Paulo soube que precisava sair dali rapidamente. Com as últimas forças, correu para fora, sentindo o chão tremer sob seus pés. Quando alcançou uma distância segura, a cabana desabou em uma explosão de luz e escuridão. O ar estava pesado com o silêncio, mas Paulo sentiu um alívio profundo ao perceber que o homem do saco havia sido derrotado. Ao retornar à cidade, Paulo foi recebido como um herói. As crianças, antes assombradas por pesadelos e desaparecimentos, agora estavam seguras. Dona Eulália confirmou que as almas haviam sido libertadas e que o espírito vingativo havia sido finalmente banido. Você trouxe paz para a nossa cidade, disse ela sorrindo com gratidão. Mas Paulo não escapou sem consequências. As marcas em seu corpo permaneceram, uma lembrança permanente do confronto com o sobrenatural. Ele também carregava cicatrizes emocionais, tendo enfrentado um terror que poucos poderiam compreender. Contudo, a paz e a segurança de sua família e da comunidade eram uma recompensa que superava qualquer sofrimento. No entanto, mesmo com o alívio, Paulo não podia esquecer os olhos do homem do saco e os gritos das crianças aprisionadas. Ele sabia que o mal poderia ressurgir em outros lugares e em outras formas. Decidiu que sua missão era estar sempre vigilante, preparado para enfrentar qualquer ameaça sobrenatural que pudesse surgir. As noites em Limoeiro voltaram a ser tranquilas, mas a lenda do homem do saco continuou a ser contada, não mais como um aviso de perigo iminente, mas como um testemunho da coragem e da força de um homem comum que enfrentou o inimaginável para proteger os inocentes.
E assim termina o relato de hoje. Espero que tenham sentido a mesma tensão e mistério que Paulo sentiu naquela noite. Até o próximo episódio de Relatos Sobrenaturais, onde novas histórias assombrosas esperam para ser contadas. Boa noite e lembrem-se, às vezes, o desconhecido está mais próximo do que imaginamos, apenas esperando para ser descoberto.